Regra número 01. Nunca responda se alguém chamar seu nome vindo do box de lavagem dos ônibus. O primeiro erro de Marcos foi achar que madrugada era só silêncio e café ruim. Porque naquela rodoviária, silêncio não era falta de barulho. Era presença de alguma coisa. A rodoviária Engenheiro João Tomé, ali na Parangaba, tinha um jeito próprio de ficar de noite. As luzes amareladas faziam o piso brilhar como espelho. Os pilares pareciam mais altos, e o vento que entrava pelas laterais vinha quente, com cheiro de diesel velho e salgadinho esquecido. Marcos tinha 28 anos, corpo de quem já carregou muita caixa e alma de quem ainda acreditava que todo mistério tem explicação. Tinha pego o turno noturno porque a vida a apertou. Oficina de dia, rodoviária à noite. O tipo de rotina que faz o homem conversar com o próprio cansaço. Naquela primeira madrugada, ele entrou com a mochila nas costas e a coragem no bolso. Coragem pequena, daquelas que o sujeito compra no fiado e paga em susto. O supervisor do turno, seu Anselmo, era um homem magro, bigode sério, olhar de quem já tinha visto coisa demais para continuar se assustando, mas não o suficiente para ficar tranquilo. Tu é o novato, né? Marcos, sou eu mesmo. Seu Anselmo não estendeu a mão, só estendeu um papel dobrado, amarelado, com cara de documento que não devia existir. Aqui tem regra, e tem regra que não tá no manual da empresa. Marcos riu, achando que era brincadeira de veterano. Se for para eu procurar a chave do ônibus no almoxarifado, pode deixar que eu já vi isso em filme. Seu Anselmo nem piscou. Filmado ou não, tu faz o que tá aí. Lê. Marcos abriu, e a primeira frase já mordeu a nuca dele. Regra 1. Nunca responda se alguém chamar seu nome vindo do box de lavagem dos ônibus. Marcos franziu a testa. Isso é para evitar assalto. Isso é para evitar que tu vá atender e não volte inteiro. Marcos fez aquela risada de quem tenta manter o bom humor para não demonstrar medo. E quem é que vai me chamar lá, seu Anselmo? O ônibus? O ônibus não chama, ele só leva. Aquele tipo de resposta que não explica nada e explica tudo. Seu Anselmo apontou para o canto externo do pátio, onde ficava o box de lavagem. Área mais afastada, com mangueira, espuma seca, poça de água e um poste de luz que piscava como olho cansado. Se tu ouvir teu nome vindo de lá, tu faz o quê? Não respondo. E faz o quê mais? Marcos engoliu. Não vou lá. Aí sim. Seu Anselmo guardou o resto das regras sem mostrar, como se fosse cedo demais para Marcos conhecer o resto do inferno. Teu turno é simples. Ficar na plataforma, orientar passageiro, e quando eu mandar, tu vai lá fora conferir portão. Só não inventa coragem. Marcos assentiu, mas por dentro ainda estava no modo, isso é pegadinha. Rodoviária é lugar de história exagerada, ele pensava. O povo inventa de tudo, mulher de branco, fantasma no guichê, taxista que conversa sozinho. Era o tipo de conversa que sempre termina com alguém dizendo, não era mentira não, viu? E começou normal mesmo. Um senhor roncando num banco com a boca aberta como porta de garagem. Um casal discutindo baixinho por causa de mala. Tu esqueceu, foi de novo. Um vendedor de café que parecia funcionar por energia nuclear de tão acordado. Marcos até soltou uma piadinha pro colega da segurança, Zé Doca, um senhor que vivia com um rádio de pilha grudado no ouvido. Zé Doca, tu não dorme nunca, não? Durmo não. Se eu dormir, eu acordo no lugar errado. Marcos riu, achando que era frase de velho. Mas Zé Doca falou, olhando para a plataforma, sem humor nenhum, como quem tinha certeza. Meia-noite passou. A rodoviária foi esvaziando. O barulho foi diminuindo e o silêncio começou a ficar grosso. Aquele silêncio que faz o ouvido inventar coisa. Foi quando seu Anselmo chamou Marcos com um gesto curto. Vem cá, vai ali fora conferir o portão do pátio. Só confere e volta. Marcos suspirou, ajeitou a camisa e foi.
Por fora, o pátio era um mundo à parte. O piso tinha manchas escuras de óleo. Um ônibus lavado mais cedo estava estacionado perto do box, com as janelas negras, parecendo um animal grande dormindo. O poste de luz falhava, piscava de leve, e o box de lavagem tinha um brilho úmido, um cheiro forte de sabão misturado com diesel. Marcos balançou o portão. Estava trancado. Pronto, missão cumprida, pensou ele, já querendo voltar para o ar-condicionado morno da parte interna. Foi aí que a voz veio. Marcos, baixa, perto, vindo do box. Marcos parou como se o chão tivesse grudado no sapato. Marcos, meu filho. A segunda chamada apertou o peito dele de um jeito que não era só medo, porque era a voz da mãe dele. A mãe de Marcos morava longe, no interior, lá para as bandas de picos no Piauí. Fazia meses que ele não via. Falava por telefone quando dava. E ela sempre chamava meu filho, do mesmo jeito, metade carinho, metade bronca. A voz do box tinha esse mesmo tempero, essa mesma musiquinha na fala. Até o jeito de respirar era igual. Meu filho, vem cá, tá escuro. Marcos sentiu a garganta fechar. O cérebro dele tentou correr para as explicações. É alguém parecido. É trote. É gravação. Só que o coração não liga para a explicação. O coração só reconhece. Marcos deu um passo involuntário, como quem vai socorrer a própria mãe. E então a regra 1 apareceu na cabeça dele como placa de pare. Nunca responda. Ele segurou a respiração. A voz insistiu, agora um pouco mais chorosa. Marcos, abre aqui, meu filho. Marcos olhou. O ônibus estacionado ao lado do box parecia mais escuro do que o resto da noite. E a porta estava só um tiquinho entreaberta, como se alguém tivesse deixado aquilo de propósito. Um convite fininho, um erro esperando o próximo passo. A voz vinha de dentro do ônibus. Marcos, eu tô aqui. A mão dele subiu. Chegou perto da porta. Nessa hora, qualquer um teria respondido. Qualquer um teria entrado. Porque a voz era perfeita demais para ser mentira. E foi aí que o rádio de pilha do Zé Doca salvou a vida de Marcos sem nem querer. Lá de dentro da rodoviária, vindo fraco pelo corredor aberto, o rádio começou a chiar alto, como se tivesse levado um tapa. Tri. E no meio do chiado, uma voz metálica, de locutor antigo, falou com clareza assustadora. Não atende. Marcos congelou. O rádio chiou de novo. Não olha. Mais um chiado. Não vai. Aquela sequência bateu no peito de Marcos como empurrão. Ele virou a cabeça para a direção da guarita, como se o corpo dele lembrasse de voltar para o lugar certo. E quando ele virou, a voz da mãe mudou. Não foi um puff de filme. Foi devagar, como tinta escorrendo. O carinho foi sumindo. A doçura foi ficando grossa. A fala ficou pesada, com um fundo de rispidez que não era dela. Marcos, abre. A palavra abre saiu arranhada, errada. Como se a voz estivesse usando a garganta de alguém que não sabia falar. Marcos deu um passo para trás. Abre o rádio de pilha lá dentro. Repetiu como ordem. Não vai. E o que veio em seguida fez o estômago de Marcos virar. De dentro do ônibus, no escuro, saiu um som de unha, como se alguém lá dentro arrastasse as unhas no metal da porta. Crrr. Devagar. Com paciência. Marcos sentiu vontade de correr, só que a regra dizia não responda. E o medo dizia não faz barulho. Ele apertou os dentes, enfiou as mãos no bolso para não tremer tanto e começou a recuar, passo por passo, sem virar totalmente as costas. A voz tentou uma última vez, agora irritada, quase rosnando por baixo da máscara. Marcos, meu filho. Só que meu filho já não era carinho, era posse. Marcos virou e andou rápido de volta para dentro, sem correr, porque parecia que correr seria admitir que estava fugindo. E naquele lugar, admitir certas coisas era como assinar recibo. Atrás dele, do ônibus, veio uma risada curta, seca.
como borracha, arranhando no chão. Quando ele entrou na área iluminada da rodoviária, a perna dele só então lembrou como se mexe direito. O peito estava subindo e descendo como fole de sanfona. Seu Anselmo estava parado perto da cabine, esperando, como se já soubesse de tudo. Ouviu, foi? Marcos tentou bancar o engraçado, porque era isso ou desabar. Se eu disser que não ouvi nada, eu ganho aumento? Seu Anselmo soltou um meio sorriso que não chegou nos olhos. Tu respondeu? Não, quase. Quase é coisa de quem vira foto em mural. Tu tá vivo, ótimo. Ele se aproximou um pouco. Escuta, aquilo chama com o que tu ama. Hoje foi tua mãe. Amanhã pode ser outra coisa. Por isso a regra é uma só. Não conversa com o escuro. Marcos olhou para o corredor, como quem olha para a rua depois de ouvir tiro. E se fosse ela mesmo? Seu Anselmo respondeu baixo, do jeito mais cruel possível. Se fosse, ela não estava num ônibus trancado no box de lavagem, né? Marcos engoliu seco, e ali ele entendeu que o humor era só um cobertor fino. Esquenta um pouco, mas não impede o frio de entrar. Ele ainda tentou uma piada, de última defesa. Eu devia ter vindo para cá no turno da tarde. O máximo que me chama é o vendedor de pamonha. Seu Anselmo encarou. De tarde tem sol, de noite tem fome. E olhou para o relógio no alto da parede. Marcos seguiu o olhar. Os ponteiros se arrastavam rumo a um horário específico, como se a madrugada estivesse marcada por compromisso. 01:10, 01:11, 01:12. Seu Anselmo falou quase num sussurro, como quem não queria acordar a rodoviária. Agora tu vai ficar aqui comigo. Não sai do meu lado. Marcos tentou perguntar por quê, mas a pergunta morreu antes de nascer. O silêncio voltou a engrossar. O rádio de comunicação, pendurado na cabine, soltou um chiado curto, como garganta pigarreando. E lá fora, bem distante, Marcos ouviu uma coisa que não ouviu quando o ônibus normal chegava. Ele ouviu nada. Nenhum motor, nenhum freio, nenhum som de pneu. E mesmo assim, algo estava se aproximando. Seu Anselmo encarou Marcos com o rosto de quem já rezou e já perdeu a fé muitas vezes. Quando der 01:15, tu faz exatamente o que eu mandar. E tu não olha para onde teu olho quiser olhar. Marcos sentiu o estômago afundar. Lá fora, uma sombra grande começou a encostar na plataforma, silenciosa como pensamento ruim. E o relógio marcou 01:14. Regra 2. Às 01:15 da manhã. Um ônibus oficial da aviação cinzas vai encostar. Não peça passagens, não olhe para as janelas e, acima de tudo, não deixe ninguém descer. O relógio da rodoviária não fazia tic-tac, ele fazia ameaça. 01:14. A sombra do ônibus já estava se desenhando lá fora, ocupando o espaço da plataforma como se tivesse direito antigo de posse. Marcos sentia a língua seca, o estômago apertado e a mente repetindo uma frase que ele nem sabia que sabia. Não olha, não olha, não olha. Seu Anselmo, encostado na cabine, parecia um santo de parede, imóvel, duro, olhando para frente como quem não quer dar brecha nem para o próprio medo. Quando encostar, tu fica do meu lado, ele disse baixo. Tu não fala com ninguém, tu não faz pergunta. E tu, pelo amor de Deus e do juízo, não inventa de ser educado. Marcos tentou puxar o ar, mas parecia que o ar vinha quente, pesado, com gosto de diesel velho e coisa estragada. Seu Anselmo. E se tiver fiscal da empresa? Marcos sussurrou, tentando agarrar alguma explicação normal. Essas horas, às vezes, aparece fiscalização surpresa. Seu Anselmo soltou um tão seco que parecia um não começa. Fiscal de empresa chega fazendo barulho, meu filho. Esse aí chega feito pensamento ruim. Tu só percebe quando já tá dentro.
Marcos ia responder, mas o relógio pulou para o horário, como se alguém tivesse apertado um botão invisível. 01:15. E naquele mesmo instante, tudo na rodoviária pareceu dar uma segurada. Até o ventilador, que gemia desde cedo, mudou o som. Ficou mais fraco, como se estivesse com medo de chamar a atenção. Do lado de fora, o ônibus encostou. Só que ele não chegou. Não teve aquele ronco de motor. Não teve o pichi do freio. Não teve pneu raspando. Foi como se ele simplesmente aparecesse no lugar certo, encaixado na plataforma como peça de quebra-cabeça. O corpo era grande, pintado de um cinza apagado, sujo de poeira, e na lateral dava para ler. Quase apagado. Viação cinzas. Marcos sentiu o coração bater no ouvido. O próprio corpo dele queria olhar para as janelas, porque o ser humano é curioso por natureza e besta por prática. Só que a regra era clara: não olhe para as janelas. E se tinha uma coisa que Marcos tinha aprendido na vida, era que regra estranha geralmente existe porque alguém já quebrou. A porta do ônibus abriu com um som suave demais. Psss! Não desceu ninguém. Mas Marcos ouviu. Um som abafado, como se muita gente respirasse junto dentro de um lugar apertado. Um mar de respiração contida. E por cima disso, um barulho fino, insistente, como dedos batendo de leve. Marcos ficou olhando para o chão, fixando os olhos numa faixa amarela da plataforma, como se aquela faixa fosse corda de salvação. Mesmo assim, o reflexo do piso polido traiu ele. No brilho do chão, ele viu mãos. Mãos pálidas, quase brancas demais, batendo no vidro por dentro. Uma, duas, várias. O reflexo era o suficiente para causar náusea. Pareciam mãos de gente doente, sem sangue, unhas longas, dedos finos, batendo com desespero, mas sem força, como se já tivessem batido por horas. Marcos sentiu um bolo subir na garganta. Não olha, seu Anselmo sussurrou, como se sentisse o impulso do rapaz. E se olhar, olha para o chão e pronto. Reflexo ainda é olhar, mas é menos pior. Menos pior é o tipo de coisa que só existe aqui, né? Marcos murmurou, tentando fazer graça, porque se não fizesse, ia desmaiar que nem personagem de novela. Seu Anselmo nem riu. O som abafado aumentou. Agora já não era só dedos. Era como se alguém tentasse falar, mas a voz viesse de dentro de um travesseiro molhado. Uma frase escapou, atravessando a porta do ônibus, como se encontrasse uma fresta no mundo. Deixa a gente descer. Marcos tremeu. O instinto dele gritou: abre, ajuda, chama a polícia. Só que a regra gritou mais alto: não deixe ninguém descer. Seu Anselmo caminhou até a grade de contenção da plataforma, aquela que separava a área de desembarque do corredor. Pegou o cadeado grande, pesado, e entregou para Marcos. Tu vai trancar. Agora. Marcos segurou o cadeado e sentiu o metal gelado como gelo de verdade. Gelado demais para aquela noite quente. Seu Anselmo. Mas e se... Ele começou. A resposta veio do ônibus. Uma pancada forte no vidro, tantas mãos ao mesmo tempo que o reflexo no piso pareceu tremer. E logo em seguida, uma voz abafada, mais clara, mais humana, mais desesperada. Não deixa ele ficar sozinho. Marcos sentiu a nuca arrepiar inteira. Quem é ele? Marcos sussurrou. Seu Anselmo puxou a grade. Não pergunta, tranca. Marcos ajudou a puxar a grade. O metal fez um barulho alto demais, e o som ecoou na rodoviária vazia, como se estivesse chamando a atenção de coisa adormecida. No ônibus, as mãos bateram mais forte, numa sincronia horrível. O vidro parecia respirar também, embaçando por dentro, como se muitos rostos estivessem colados ali, tentando ver. Marcos, sem querer, levantou um pouquinho o olhar. Não para as janelas, mas para o espaço entre a porta e o degrau, e viu uma coisa que quase derrubou ele.
Havia alguém quase descendo. Não dava para ver o rosto, só uma perna branca demais, uma barra de roupa escura, um sapato molhado. Seu Anselmo se colocou na frente como escudo. Não desce, ele falou firme para a porta aberta. A frase soou absurda. Falar com um ônibus como se fosse gente. O ônibus não respondeu, mas de dentro, bem no fundo, veio um som que parecia riso, só que abafado, como se alguém risse com a boca cheia de água. Marcos apressou o cadeado, mãos tremendo. O fecho não encaixava. Atrás da grade, do outro lado, o ônibus parecia esperar. E as mãos continuavam batendo no vidro, como se tivessem aprendido que barulho era a única oração possível. Marcos tentou de novo. Nada. Anda, homem! Seu Anselmo rosnou baixo, perdendo a paciência num segundo raro. Tu quer virar estatística? Eu tô tentando. Esse cadeado... Marcos sussurrou desesperado. Mais uma pancada. Desta vez, não foi mão. Foi algo pesado. Tum! Como se alguém tivesse batido com a testa no vidro. 1, 2, 3 vezes. Tum, tum, tum. O reflexo no chão mostrou uma forma escura se aproximando do vidro por dentro, como uma cabeça grande colando ali. Marcos desviou os olhos imediatamente. Se o coração dele tivesse boca, teria gritado. Pede ajuda! Saiu uma voz abafada do ônibus. Pelo amor de Deus! Marcos sentiu uma pena absurda, humana, dolorida. Aquele pedido parecia real, gente de verdade. E é aí que mora o veneno. O que mais mata a pessoa boa é justamente o que ela tem de bom. Seu Anselmo segurou o ombro de Marcos com força. Tu quer ajudar? Ajuda obedecendo. Isso aí não é ônibus de viagem. É ônibus de conta atrasada. A gente paga ou ele cobra. O cadeado finalmente encaixou. Clac! O som foi seco, definitivo. Marcos trancou e segurou a grade com os 2 braços, como se alguém fosse arrancar. Do ônibus, um grito abafado explodiu, como se todo mundo lá dentro tivesse chorado junto. Não, não! E bem no meio desse desespero, uma voz diferente, mais funda, mais calma, quase satisfeita, sussurrou algo que Marcos não entendeu. Mas sentiu. O tipo de som que a gente sente no osso. A porta do ônibus fechou sozinha. Psss. As mãos pararam de bater. E o ônibus ficou parado por 1 segundo, que pareceu 1 minuto. Marcos, com os olhos no chão, viu pelo reflexo uma última coisa. Como se alguém lá dentro encostasse a palma no vidro e deixasse uma marca úmida, grande, lenta. Uma despedida. Então o ônibus saiu, sem motor, sem freio, só deslizando, apagando, indo embora como sombra voltando para o canto. E quando ele sumiu, a rodoviária voltou a respirar. O ventilador retomou o gemido normal. Um ônibus comum buzinou lá fora, distante. Um vendedor de café espirrou em algum canto. A vida fez questão de fingir que estava tudo bem. Marcos soltou o ar de uma vez. Seu Anselmo, eu ouvi gente pedindo socorro. Eu também ouvi. Seu Anselmo falou, sério. E toda vez eu ouço. E toda vez eu fico mais velho. Marcos ficou alguns segundos calado, olhando para o chão, como se o piso polido pudesse explicar. Ele tentou quebrar o clima com humor, porque a cabeça dele não conseguia sustentar aquela realidade sem uma piada de muleta. Eu vou te dizer, se isso aí é oficial, eu não quero ver o clandestino, não. Seu Anselmo soltou um suspiro. O clandestino é pior. O clandestino para e desce. Esse aí só tenta. Marcos passou a mão no rosto, sentindo a própria pele fria. E quem está lá dentro? Seu Anselmo olhou para o corredor como quem mede se a rodoviária está ouvindo. Gente que pegou viagem errada. Gente que pediu carona para o destino errado. Gente que entrou quando não era para entrar. E tem uns que... Ele pausou. Tem uns que já eram de lá e só estão passeando. Marcos sentiu o estômago embrulhar de novo. E por que eu? Por que eu tô vendo isso? Seu Anselmo respondeu sem carinho.
Porque tu tá de plantão. O medo não escolhe quem merece, escolhe quem tá disponível. Um silêncio pesado caiu entre os dois. E então Marcos percebeu algo que fez o sangue dele esfriar de um jeito novo. Depois que o ônibus foi embora, o chão ficou com uma marca úmida, bem na linha onde a porta teria aberto. Como se alguém tivesse pingado água, ou suor, ou outra coisa. E aquela marca parecia um rastro apontando para dentro da rodoviária. Marcos piscou, tentando se convencer que era imaginação. Seu Anselmo, essa marca... Seu Anselmo puxou Marcos pelo braço, tirando ele dali. Não fica olhando, vem! Eles voltaram para a cabine. Marcos sentou por um segundo, mas não conseguiu relaxar. O corpo dele tremia, como se tivesse febre. Foi aí que o rádio de comunicação chiou fraco. Crsh! Uma voz distante, quase como sussurro, atravessou o aparelho. O menino tá perdido! Marcos levantou a cabeça. Que menino? Seu Anselmo não respondeu imediatamente. Só olhou para o relógio de novo, como se o tempo fosse um mapa do perigo. Agora, a próxima regra gosta de brincar com o coração, ele disse. E tu, Marcos? Tu tem cara de quem tem coração demais. Marcos tentou rir, mas saiu torto. Meu coração é pequeno, seu Anselmo. Cabe só eu, minha mãe e um prato de feijão. Pois pronto, hoje vão tentar colocar mais coisa aí dentro, e quando colocam coisa demais, o coração rasga. Foi quando um soluço baixinho cortou o corredor. Um choro infantil, contido, como quem tenta chorar sem ser notado. Marcos se levantou devagar. No fim do corredor, perto de uma lixeira, uma criança estava parada. Pequena, magrinha, rosto escondido nas mãos. E na outra mão, segurava um papel de um azul muito vivo, impossível naquela iluminação amarela. Um bilhete azul. Marcos deu um passo, apenas subindo nele como onda. Mas seu Anselmo segurou o braço dele com força. Não toca, ele sussurrou. Agora tu vai aprender a regra 3. Marcos olhou para o chão e viu uma coisa que fez o peito dele gelar. O piso polido refletia o teto, os pilares, a lixeira. Refletia até o brilho da placa saída, mas não refletia a criança. Regra 3. Se encontrar uma criança chorando segurando um bilhete azul, não toque nela. Apenas aponte para a saída e diga, seu ônibus já partiu. Marcos sempre achou que o pior medo era ver coisa que não devia. Ele descobriu naquela madrugada que pior mesmo é ver alguém que parece precisar de ajuda. E perceber que ajudar pode ser a sua sentença. A criança estava parada perto da lixeira, bem no fim do corredor, onde a luz amarela ficava mais fraca e o chão brilhava feito espelho. Pequena, magrinha, ombros tremendo num choro silencioso, como quem aprendeu cedo que fazer barulho só piora. Na mão esquerda, um papel azul, um azul vivo demais, bonito demais, quase ofensivo dentro daquela rodoviária de cores mortas. Marcos deu um passo, por instinto. O corpo dele foi antes do juízo. Pena é assim, ela puxa a gente como se fosse mão. Ei, tá tudo bem? Ele quase disse. Mas seu Anselmo apertou o braço dele com força, o bastante para doer. Nem abre a boca, sussurrou. E principalmente, não encosta. Marcos engoliu a pergunta. O coração dele queria desobedecer. Era uma criança chorando pelo amor de Deus. Uma criança. Só que a rodoviária já tinha provado 2 vezes que parecer era a parte mais perigosa. Marcos olhou para o chão. E aquele detalhe voltou, martelando. O piso refletia tudo. Luz, pilar, lixeira, placa de saída. Mas não refletia a criança. Era como se ela estivesse ali, mas ao mesmo tempo não estivesse. O choro aumentou um pouquinho quando Marcos se mexeu. Um soluço curto, triste, que dava raiva do mundo. Moço, a criança falou com voz fininha. Meu ônibus me deixou. Marcos sentiu os olhos arderem.
Aquilo bateu nele de um jeito pior do que as mãos no vidro da aviação cinzas, porque mãos pálidas assustam. Mas criança perdida desmonta a gente. Ele tentou respirar devagar, e a mente dele puxou a regra 3 como se fosse boia. Não toque nela. Apenas aponte para a saída e diga: seu ônibus já partiu. Seu ônibus já partiu. A frase parecia cruel, parecia deboche, parecia coisa de quem perdeu a alma. Seu Anselmo, Marcos sussurrou. Isso é desumano. Seu Anselmo não desviou o olhar da criança. Desumano é o que ela quer que tu seja quando tu chegar perto. Marcos sentiu um arrepio. A criança levantou a cabeça bem devagar, e aí veio o segundo golpe. O rosto dela estava normal, assustadoramente normal. Bochecha suja de lágrima, nariz escorrendo, cabelo colado na testa. Um menino de 6, 7 anos, desses que a gente vê por aí vendendo bala no sinal ou dormindo em banco de praça. Só que os olhos tinham uma calma errada por baixo do choro, como se o choro fosse só uma roupa. Moço, você pode pegar meu bilhete? Ela perguntou, estendendo o papel azul. Marcos sentiu a mão coçar para pegar. Era automático. Alguém entrega papel. A gente pega, ainda mais criança, e foi nesse instante que ele percebeu outra coisa. O bilhete azul não tremia junto com a mão da criança. Era como se o bilhete fosse pesado, e a criança não. Como se o bilhete estivesse ancorado no mundo e a criança não estivesse. Marcos ficou parado, travando uma guerra por dentro. Ele queria ajudar, queria levar a criança até algum guichê, chamar conselho tutelar, achar um responsável. Ele queria ser gente, só que o que a rodoviária queria dele era outra coisa. Obediência. A criança deu um passo para frente, e por reflexo, Marcos recuou um passo. O choro cessou. Assim. Secou de uma vez, como torneira fechada. Não vai pegar? A criança perguntou agora com voz diferente. Mais firme, mais adulta no jeito de falar. É só um bilhete. Marcos sentiu o estômago afundar. O bilhete azul brilhou sob a luz amarela e ele viu uma letra miúda escrita nele. Só 2 palavras como se fossem destino. Volta aqui. Marcos ficou gelado dos pés à nuca. Seu Anselmo falou baixo, sem mexer os lábios, como se a frase fosse um exorcismo. Faz o que tá na regra. Marcos respirou. A boca dele ficou seca. Ele levantou o braço devagar e apontou para a saída, para a luz mais forte, para a porta principal, para o lado de fora onde, teoricamente, ainda existia mundo. E falou, com uma voz que saiu quebrada por dentro. Seu ônibus já partiu. A criança piscou. O rosto dela endureceu como se aquela frase fosse uma ofensa pessoal. Não partiu, não, ela respondeu, num tom baixo que não combinava com o corpo pequeno. Ele está esperando. Marcos manteve o braço apontando. A regra dizia para dizer aquilo e pronto. Não dizia para argumentar. Seu ônibus já partiu, ele repetiu, mais firme, sem tirar o dedo da direção da saída. A criança deu outro passo, agora estava perto demais. Marcos sentiu um frio na pele, como se o ar em volta dela fosse mais gelado que o resto da rodoviária. Moço! A criança sussurrou quase num carinho falso. Você está sozinho aqui? Marcos sentiu o coração tropeçar. Era uma pergunta simples, mas carregada, como a frase do painel que ele nem tinha visto, mas que parecia ecoar no lugar. Ele sabe quando você está sozinho. Seu Anselmo puxou Marcos pelo ombro, discretamente, para trás. Não responde pergunta nenhuma, ele murmurou. Só manda ela ir. Marcos engoliu saliva e repetiu pela 3ª vez, como quem reza sem fé. Seu ônibus já partiu. A criança parou. E aí... sorriu. Não foi sorriso de criança. Foi sorriso de quem entendeu que não vai conseguir pela conversa, então vai tentar por outra coisa. Ela baixou a cabeça devagar, olhando para o bilhete azul, e falou num tom de tanto faz. Tá bom.
Marcos sentiu um alívio instantâneo, quase vergonhoso. A criança virou o corpo para a saída, caminhando devagar, passos pequenos, leves, quase sem som. Marcos não sabia se olhava, se não olhava. Ficou acompanhando com os olhos, preso numa esperança boba de que aquilo acabaria ali. Só que o chão continuava sem reflexo. E, quando a criança chegou perto da porta de saída, ela parou e virou de lado, como quem lembra de uma coisa importante. Olhou para Marcos por cima do ombro e disse: "Então diz para ele que eu tentei." Marcos franziu a testa. "Para quem?" Escapou da boca dele num sussurro. Seu Anselmo fez um som de reprovação, rápido, mas já era tarde. A pergunta tinha saído. A criança sorriu mais uma vez, daquele jeito errado, e apontou o queixo para a plataforma, como quem indica um ponto no escuro. "Pro passageiro de ontem!" E saiu pela porta. Marcos correu até o vidro, olhando para a área externa. Lá fora não tinha ninguém. Nem criança, nem sombra, nem passo, nem som. Só a noite de Fortaleza e um vento quente batendo nos coqueiros de longe, como se a cidade nem soubesse o que estava acontecendo ali dentro. Marcos voltou devagar, pálido. Eu falei... Eu perguntei... Ele gaguejou. Seu Anselmo encarou Marcos com pena e irritação misturadas. "Tu perguntou para quem? Foi?" Ele disse baixo. "Isso é o suficiente para ele saber teu interesse." Marcos tentou fazer humor, mas a voz saiu falha. "Meu interesse é ir para casa e virar uma pessoa diurna. Eu quero é ser amigo do sol." Seu Anselmo quase riu, mas o olhar dele escureceu de novo, porque o turno não perdoava. "Agora presta atenção. Quando aparece bilhete azul, é porque alguém está testando tua compaixão. E quando tua compaixão falha, eles tentam teu medo." Marcos sentiu um peso no peito. "E o bilhete? Volta aqui." Seu Anselmo respondeu com a frase mais assustadora possível, porque era simples. "Quem pega, volta." Marcos ficou em silêncio, tentando reorganizar o mundo na cabeça. Foi então que um som atravessou o corredor como um aviso final da noite. Flush, descarga, curta, limpa, muito nítida. Marcos olhou para o lado automaticamente, para o corredor do setor B, onde ficava o banheiro masculino. Só que ele lembrava que aquele banheiro estava trancado desde o começo do turno. Flush. De novo. Marcos sentiu o sangue gelar. Seu Anselmo levantou a cabeça devagar, como quem ouve um nome proibido. "Agora é a 4, ele disse. A descarga soou mais uma vez, insistente, impaciente. Flush. E no meio do silêncio, como se alguém tivesse arrastando um peso no azulejo, veio um som grave, de dentro do banheiro trancado. Marcos deu um passo para trás. Seu Anselmo enfiou a mão no bolso e tirou a chave, mas não destrancou. "Lembra da regra?" ele perguntou. Marcos, com a boca seca, assentiu, e antes de qualquer um chegar perto da porta, alguma coisa bateu lá de dentro. Uma pancada só, pesada, como se o banheiro tivesse respondido: "Eu ouvi vocês." Regra 4. O banheiro masculino do setor B deve permanecer trancado. Se você ouvir o som de descarga lá dentro, bata 3 vezes na porta e peça desculpas. O som de descarga numa rodoviária é normal. O que não era normal era ouvir descarga num banheiro trancado. E pior, ouvir como se alguém estivesse lá dentro, impaciente, repetindo aquilo como quem chama a atenção. Flush. Uma vez. Marcos ficou parado, com os olhos grudados no corredor do setor B. O banheiro ficava depois de uma curva, numa parte onde a iluminação falhava e as paredes pareciam mais estreitas do que eram. Seu Anselmo, do lado dele, já estava com a chave na mão, mas não fez o gesto de destrancar. Não chegou nem perto da fechadura. Flush. De novo. Marcos sentiu o estômago virar. Seu Anselmo, ele começou com a voz baixa. Pode ter alguém preso, né? Um passageiro, um doido, sei lá. Seu Anselmo olhou para ele como quem olha para uma criança querendo brincar na beira do açude.
Marcos, tu tá trabalhando numa rodoviária. Aqui sempre tem alguém. A pergunta é, que tipo de alguém? Marcos tentou usar humor, só para manter o cérebro funcionando. Se for passageiro, tá com prisão de ventre, já tá dando descarga até sem fazer nada. Seu Anselmo não riu. Humor é bom. Só não deixa ele te matar. A descarga veio pela terceira vez. Flush. E logo depois, bem baixo, como se alguém estivesse arrastando uma coisa pesada no piso do banheiro, veio um som que não parecia humano. Marcos deu um passo para trás. O corredor pareceu mais comprido. Seu Anselmo respirou fundo e falou, como quem recita uma oração que não gosta. A regra 4 não é para abrir, é para apaziguar. Marcos olhou para a chave na mão dele. Então por que você tem a chave? Para garantir que continue trancado. Eles caminharam devagar até a porta do banheiro do setor B. A placa de masculino estava torta, velha. A fechadura parecia nova demais, como se tivessem trocado só ela. Um cadeado extra reforçava a porta, coisa de quem já perdeu essa batalha antes. O cheiro ali mudou. Não era cheiro de banheiro, era cheiro de metal molhado e sabão velho, misturado com um fundo de terra úmida. O mesmo cheiro que Marcos sentiu no box de lavagem. O mesmo tipo de cheiro que anuncia que o lugar tá abrindo passagem para outra coisa. Flush. De novo. Marcos se arrepiou inteiro. Seu Anselmo levantou a mão. Tu vai bater ou eu bato? Marcos quase respondeu. Bata o senhor, que eu não tenho nem unha para isso. Mas a voz não saiu. Eu bato. Ele disse, mais por orgulho do que por coragem. Aquele orgulho besta do homem que quer provar que não é fraco e só prova que é teimoso. Marcos levantou os nós dos dedos e bateu na porta, seco, do jeito que a regra mandava. Toque, toque, toque. O som ecoou pelo corredor e a rodoviária pareceu escutar junto. O silêncio ao redor ficou tão denso que dava para ouvir o próprio sangue correndo. Marcos engoliu saliva e falou, forçando a voz a não tremer. Desculpa, com licença, desculpa incomodar. Seu Anselmo fechou os olhos por um instante, como se aquilo fosse humilhante até para ele. Por 2 segundos, nada aconteceu. Marcos quase soltou o ar, achando que tinha funcionado. Aí veio a resposta. Do lado de dentro, algo bateu de volta. Não foi toque de mão. Foi uma pancada pesada, funda, como se alguém tivesse jogado o corpo inteiro contra a porta. Tum! A porta tremeu no batente. O cadeado vibrou. Marcos recuou num salto, o coração disparado. Seu Anselmo segurou o ombro dele, firme, como quem segura um cabrito assustado para não se jogar no mato. Fica quieto, ele murmurou. Marcos apertou os dentes, tentando não gemer. E então, o som de descarga veio de novo, mas diferente. Mais longo, mais forte, como se a água tivesse puxando algo que não cabia ali. Flush! Marcos sentiu os cabelos da nuca levantarem. Um som novo apareceu por baixo da descarga, um tipo de murmúrio, como gente falando com a boca cheia. E no meio daquele murmúrio uma frase se formou, muito baixa, quase carinhosa. Marcos! Marcos gelou. Seu nome tinha sido dito, e vinha, de trás da porta. O corpo dele quis responder no automático, do mesmo jeito que quase respondeu no box de lavagem. O cérebro dele tentou racionalizar. Seu Anselmo falou meu nome. Alguém ouviu. Só que não. A voz de dentro do banheiro não tinha cara de ouvi e repeti. Tinha cara de eu sei. Seu Anselmo apertou o ombro dele com mais força. Não. Foi só isso que ele disse. Um não que parecia proteger. A voz insistiu agora com um tom de brincadeira, como quem chama amigo para conversar no portão. Marcos, abre para mim. Marcos sentiu vontade de vomitar. Não abre, não responde, não olha por baixo da porta. Seu Anselmo sussurrou, como se soubesse de todos os impulsos do corpo humano. Tu quer viver? Aprende a ignorar teu instinto. Marcos tentou se afastar,
mas o corredor parecia puxar ele. A porta tremeu de novo, não com pancada. Agora com algo raspando por dentro, bem perto do chão. Skrrr, skrrr, como unha, como metal, como alguma coisa tentando encontrar uma fresta. Marcos, num impulso idiota, olhou para o chão e viu um filete de água escura escorrendo por baixo da porta. Água? Não parecia água, era mais grossa, mais densa e tinha um brilho oleoso sob a luz. Seu Anselmo puxou Marcos pelo braço, afastando ele de vez. Já pediu desculpa. Agora a gente sai daqui. Não fica conferindo nada. Marcos tentou falar, mas a garganta dele estava travada. Foi quando a descarga parou de repente. Silêncio. Um silêncio que não aliviou. Um silêncio que se armou. E lá de dentro, bem baixo, veio uma risadinha curta. Marcos sentiu o corpo inteiro ficar leve, como se a alma quisesse sair correndo sozinha. Seu Anselmo arrastou Marcos para o meio do corredor principal, onde tinha mais luz, mais espaço, mais mundo. Marcos respirou tremendo. Seu Anselmo... Tinha alguém lá dentro, tinha uma coisa... Me chamou pelo nome. Seu Anselmo respondeu sem emoção. O banheiro do setor B não é banheiro. É boca. E às vezes, ele fala. Marcos ficou olhando para trás, para o corredor escuro, como quem não acredita que aquilo ficou lá. Seu Anselmo pegou o rádio de comunicação e falou para o segurança no outro lado. Zé Doca, confere se o setor B está trancado, mas não chega perto. Do rádio, Zé Doca respondeu com voz tremida, tentando soar engraçado, mas falhando. Seu Anselmo, eu tô aqui, meu filho. Eu vou é conferir de longe. De perto eu confiro é com Padre Cícero me carregando. Marcos soltou um riso nervoso, daqueles que saem sem permissão. Eu devia ter virado entregador de água, viu? No máximo minha sombra é o cliente pedindo troco. Seu Anselmo olhou para ele. Aqui o troco é vida. Marcos engoliu seco. E foi aí que aconteceu uma coisa pequena, mas terrível. As luzes da rodoviária deram uma oscilada. Não apagaram. Só fraquejaram por um segundo. Nesse segundo, Marcos viu no canto do corredor do setor B uma sombra alta que não combinava com nada. Uma forma parada, como se estivesse escutando. No segundo seguinte, a luz estabilizou e a sombra sumiu. Marcos ficou imóvel. Seu Anselmo, você viu? Seu Anselmo não respondeu de imediato. Só olhou para o relógio de novo e o rosto dele fechou. Qualquer coisa que aconteça agora, tu fica pronto para correr. Marcos piscou. Correr para onde? Seu Anselmo apontou com o queixo sem teatralidade. Para a cabine de força. Marcos sentiu o peito apertar. Por quê? Seu Anselmo respondeu do jeito mais assustador possível, dizendo um nome como quem fala de alguém conhecido. Porque ele gosta da plataforma 7. Marcos mal teve tempo de perguntar ele quem. A rodoviária estremeceu numa oscilação maior e uma das lâmpadas lá do outro lado estourou com um pop seco. E ao longe, na placa da plataforma, Marcos viu o número 7. A luz acima dela piscou uma vez, duas, e então apagou de vez. Seu Anselmo virou para Marcos num movimento rápido. Agora, ele disse, e a voz dele, pela primeira vez, tinha pressa de verdade. Tu tens 60 segundos antes que o passageiro de ontem perceba que tu tá sozinho. Marcos sentiu o chão sumir debaixo do pé. E lá do escuro da plataforma 7 veio um som lento, arrastado, passos, como alguém caminhando sem pressa, porque sabia que o mundo ia esperar. Regra 5. Se a luz da plataforma 7 se apagar, corra para a cabine de força. Você tem 60 segundos antes que o passageiro de ontem perceba que você está sozinho. Quando a luz da plataforma 7 apagou, não foi só a lâmpada que morreu. Foi a coragem de Marcos que deu uma piscada e quase apagou junto. A escuridão ali não parecia falta de luz.
Parecia presença, como se alguém tivesse derramado noite dentro da rodoviária e ela estivesse se espalhando pelo chão polido, engolindo o brilho devagar. Seu Anselmo nem explicou, só falou agora, com a voz de quem já viu gente perder tempo demais tentando entender. Agora! Corre para a cabine de força, ele ordenou, puxando Marcos pelo braço. 60 segundos. Marcos disparou, e a primeira coisa que pensou foi uma bobagem, porque a mente humana faz isso para não enlouquecer. 60 segundos dá... Dá para quê? Para fritar um ovo? Para morrer? Ele correu pelo corredor principal, passando pelos bancos vazios e pelo cachorro ferrugem, que levantou a cabeça e rosnou para a escuridão, como se reconhecesse um inimigo velho. O animal não correu. Só ficou com o pelo eriçado, como guarda de portão. Nem tu quer ir, né, miserável? Marcos resmungou sem fôlego e seguiu. A cabine de força ficava numa área técnica, depois de uma porta de metal com placa acesso restrito. O tipo de porta que de dia ninguém dá bola. De noite parecia a última porta do mundo. Marcos ouviu atrás de si. Passos, lentos, arrastados, como se alguém caminhasse com o corpo pesado, sem pressa nenhuma, porque já sabia o final. E o pior, os passos não vinham correndo atrás. Vinham como quem passeia, como quem tem tempo. Marcos olhou para o relógio grande da rodoviária. Por reflexo, viu o ponteiro correndo, e aquilo foi ainda mais desesperador do que a escuridão. 01. Ele nem conseguiu contar direito. Seu Anselmo gritou lá do outro lado, sem sair do lugar, como quem sabia que se saísse perderia o controle de tudo. Não olha para trás, só corre. Marcos obedeceu. Chegou na porta de metal, puxou com força, trancada. "É seu Anselmo!" Ele gritou mais alto do que queria. Seu Anselmo já vinha com a chave na mão, mas correndo certo, daquele jeito que velho corre, sem velocidade, mas com decisão. O rádio de comunicação no peito de Marcos chiou. Crash! E uma voz saiu. Não era a voz de ninguém do turno, era a voz de homem, cansada, como se falasse de dentro de um túnel. Caminhão na contramão. Não dá, não dá. Marcos travou por um segundo. A voz parecia de alguém num acidente pedindo socorro. O rádio chiou de novo, e outra voz entrou, de mulher desesperada. "Meu menino tá aqui, meu menino tá preso." Marcos sentiu o coração apertar. A mente dele tentou entender, mas não dava tempo. Seu Anselmo enfiou a chave na fechadura. "Não escuta!" Ele rosnou ofegante. "Essas vozes são da estrada. São de gente que já foi." Marcos piscou. "Como assim?" "Acidente antigo." Seu Anselmo girou a chave. "Essa rodovia já comeu muita alma. E ele coleciona lembrança." A porta abriu com um rangido agudo, como se também estivesse com medo. Marcos entrou. Seu Anselmo entrou atrás e fechou a porta no impulso. Mas do lado de fora, os passos continuavam, arrastando, chegando perto. E aí veio um som que Marcos nunca esqueceu, como se alguém respirasse bem junto ao metal do lado de fora, cheirando a porta. Seu Anselmo apontou para o painel elétrico. "Liga a luz da plataforma 7, agora." E bateu no relógio de pulso de Marcos com o dedo. "Tu tem o quê? 20 segundos?" "Menos." Marcos olhou para o painel e viu um monte de disjuntor e chave. Tudo igual. Tudo feito para homem calmo, de dia, com um manual na mão. Não para um condenado a 01:15 da madrugada. "Qual é?" Marcos gaguejou. Seu Anselmo segurou a mão dele e puxou direto num dos disjuntores, marcados com etiqueta velha. "Plat 7. "Esse!" Marcos colocou a mão, mas a mão tremia tanto que parecia que era outra pessoa. O rádio chiou de novo, com mais vozes, sobrepostas como coral de desgraça. Bateu. Socorro. Não era para eu ter entrado." E no meio dessas vozes, uma bem baixinha, quase sussurrada, bem no ouvido de Marcos pelo rádio. "Marcos, tu tá sozinho." A voz era familiar.
Tinha o jeito da voz da mãe dele, só que quebrado, arranhado por baixo. Marcos quase respondeu, quase. E nessa fração, ele ouviu do lado de fora um toque na porta. Não foi batida. Foi como unha raspando metal devagarinho, como quem escreve o nome de alguém. Skrr, skrr. Seu Anselmo gritou. Não para! Puxa logo! Marcos puxou o disjuntor com força, e nada aconteceu. A luz não voltou. O painel soltou um estalo seco, como se tivesse negado. Marcos sentiu o sangue sumir. Não ligou! Seu Anselmo empurrou de volta e puxou de novo, mais firme. Ainda nada. E os passos pararam do lado de fora. Silêncio. Um silêncio tão grande que o rádio ficou até tímido. A respiração do lado de fora encostou no metal de novo. Raf! E aí veio a voz. Não no rádio. Na porta. Como se o metal falasse. Ontem tu me viu cair. Marcos congelou. Ontem? Ele não tinha visto nada ontem. Ele começou naquele turno, mas a frase não parecia acusação. Parecia cobrança. Seu Anselmo virou o rosto para Marcos, pálido como papel. Ele está aqui. Foi o que ele conseguiu dizer. Marcos puxou o disjuntor pela terceira vez. Agora com raiva, com desespero, com fé quebrada. E então, o painel respondeu. Uma faísca curta estalou azulada. Tac! A lâmpada do corredor piscou. E lá longe, do outro lado da rodoviária, a luz da plataforma 7 acendeu. No mesmo instante, do lado de fora da porta, a respiração cessou e alguma coisa se afastou, num passo só, como se tivesse sido empurrada pela luz. Seu Anselmo soltou o ar, caindo sentado numa cadeira velha da cabine, como se o corpo dele tivesse desistido de ficar em pé. Marcos encostou a testa na parede fria, tremendo. Eu liguei... Ele sussurrou sem acreditar. Seu Anselmo assentiu, mas não parecia aliviado. Parecia alguém que acabou de escapar de um afogamento e sabe que o mar ainda está ali. Ligou, no último segundo. Marcos, ainda tremendo, abriu a porta devagar. Só uma fresta. O corredor estava iluminado de novo. Normal. Quase normal. Ele saiu com seu Anselmo atrás. E aí, Marcos viu. No chão, perto da porta da cabine de força, tinha uma marca escura onde ele tinha tropeçado e quase caído na corrida. Uma mancha de poeira e suor. E bem ao lado dessa mancha, havia outra. Um rastro longo, arrastado, como se alguém tivesse passado o pé pesado ali. Marcos ergueu os olhos, seguindo o rastro, e no meio do corredor, exatamente onde Marcos tinha tropeçado minutos antes, estava um vulto alto. Alto demais, magro demais, parado demais. Não tinha rosto, não tinha detalhes. Era como se fosse um homem feito de noite, vestindo a lembrança de um uniforme antigo, desses que fiscal usava décadas atrás. Um corpo que o cérebro reconhece como pessoa, mas a alma reconhece como erro. O vulto ficou imóvel por um segundo, e mesmo sem rosto, parecia olhar. Marcos sentiu o joelho falhar. O ar sumiu. Seu Anselmo segurou o braço dele. Não encara, disse com voz baixa. Encara não, que ele se acha convidado. Marcos baixou os olhos com a garganta queimando. O vulto ficou mais um instante. E então, como se a luz tivesse cortado ele, o corpo começou a desfazer nas bordas, virando sombra, virando nada, virando lembrança. Sumiu. Marcos só então percebeu que estava chorando sem som, de puro pavor. Seu Anselmo puxou Marcos de volta para a cabine principal. Acabou? Marcos perguntou num fio de voz. Seu Anselmo respondeu do jeito que gente experiente responde coisa ruim. Por agora. O resto da madrugada foi um arrastar de tempo. Marcos não saiu mais do lado de seu Anselmo. Café nenhum prestou. Luz nenhuma pareceu confiável. E cada corredor parecia ter uma beirada escura esperando alguém pisar fora.
Quando começou a clarear, aquela luz pálida de amanhecer entrando pelos vãos da rodoviária, Marcos sentiu o corpo pesar como se tivesse trabalhado 3 dias seguidos. O mundo voltou a fazer barulho, ônibus normais chegando, gente reclamando, buzina, anúncio no alto-falante. E a vida fingiu normalidade com uma cara de pau que chega a ser ofensiva. Marcos foi direto até a sala de seu Anselmo e largou o crachá na mesa, como quem larga uma praga. Eu tô fora. Seu Anselmo olhou o crachá, depois olhou Marcos. E pela primeira vez, a voz dele ficou quase respeitosa. Tu durou mais que os outros. Marcos arregalou os olhos. Os outros. Seu Anselmo deu um meio sorriso triste, como quem não queria dizer. Novato entra, acha que é história, quebra regra, e depois some. Ou fica, mas fica diferente. Tu teve sorte, e teve medo na medida certa. Marcos respirou fundo, tremendo. Eu vou embora. Vou trabalhar de dia, vou vender picolé se for preciso. Seu Anselmo se levantou devagar, aproximou-se e falou baixo, como quem entrega a pior parte da notícia. Tu pode ir, mas agora que ele sentiu teu cheiro, ele vai te procurar em qualquer rodoviária que tu entrar. Marcos ficou parado, sentindo a frase entrar nele feito espinho. Você tá dizendo que eu trouxe isso comigo? Seu Anselmo respondeu. Não, tu não trouxe. Ele é que pegou teu rastro. E então completou, com um peso que não parecia ameaça. Parecia certeza. E rastro não se apaga fácil. Marcos largou o emprego naquele mesmo dia. Sumiu da rodoviária, como quem foge de incêndio. Passou semanas evitando ônibus, evitando terminal, evitando até falar a palavra plataforma. Só que a vida não respeita trauma, a vida precisa de condução. Meses depois, numa tarde qualquer, ele estava num ponto de ônibus simples, desses de bairro, esperando uma linha comum. Tinha gente conversando, um menino chutando pedra, um cachorro dormindo na sombra. Tudo normal. Até que Marcos viu, lá longe, vindo devagar pela avenida. Um ônibus cinza, sem barulho, sem pressa. E quando ele focou a vista, o peito dele congelou. Na lateral, apagado, mas legível, estava escrito Viação Cinzas. O ônibus se aproximava como se tivesse saído de um ontem que não acabou. Marcos ficou parado, sem conseguir se mexer, e a última coisa que ele ouviu, antes do motor ou do silêncio, encostar, foi um chiado fraco, como rádio de pilha velho, vindo de lugar nenhum. E bem baixinho, uma voz que parecia sorrir disse: Marcos, o causo termina assim, porque tem história que não fecha a porta, só encosta. E agora fica a pergunta, você já ouviu algo assim? Já sentiu que um lugar aprendeu seu nome? Se já viveu algo parecido, ou conhece alguém que viveu, conta nos comentários, porque tem coisa que só melhora quando a gente divide o medo com alguém.